Meu nome é Rafael, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista do Brooklyn, responsável pelas áreas de adoração e comunicação aqui da igreja. Bom, isso aí é um sonho antigo do pastor Carlos, ele queria muito... Quando a gente começou a tratar com os visitantes, entregar um presente para os visitantes, ele lembrou, ele falou, poxa, seria tão legal se a gente tivesse um CD, né, em espécie, para a gente colocar na sacolinha, para poder entregar para os nossos visitantes, para poder marcar algo nosso. E eu falei, pastor, vamos orar a Deus para que Deus nos dirija nesse sentido. E o tempo foi passando, o CD mal existe agora. E depois veio o Felipe, e conversando com o Felipe, ele falou que tinha algumas composições. E ele, Rafa, poxa, tenho um desejo de gravar essas composições, eu queria doar essas músicas para a igreja, para que a gente realmente fizesse com a igreja, fosse algo nosso. Eu falei, poxa, legal, me mostra aí as músicas. Ele me mandou 10, 12 músicas, e a gente foi fazendo um corte, escolhemos 5 canções, dessas 5 canções a gente trabalhou algumas letras, fizemos algumas mudanças, algumas adaptações, e também a gente também tinha um desejo muito grande de que fosse um álbum da igreja, não fosse só de um grupo específico, então a gente selecionou as canções, tem participação do coral da igreja, tem participação do Ministério de Louvor, e também tem participação das crianças. E então eu acredito que essa foi a vontade de Deus para as nossas vidas, um sonho antigo. Também vem um outro desejo do Felipe, já tinha as canções e a vontade de gravar, e o meu papel nisso era só juntar esses sonhos e desejos e transformar tudo num só. Foi um processo em parceria no final que foi muito legal, que deu tudo certo. Mas o que realmente deu um brilho muito legal para o nosso EP é a participação do Eliseu Custódio, que é o produtor, né? Foi ele que escreveu e desenvolveu todos os arranjos. E a gente tinha apenas uma demo que o Felipe tinha gravado. Quando a gente mandou para o Eliseu voltou com os arranjos dele. A gente ficou encantado com os arranjos. Foi muito bonito. Foi eu e o Felipe, nós fomos lá para o Guarujá para poder ouvir esses arranjos. E foi uma experiência maravilhosa. Dos arranjos que o Eliseu fez, teve apenas uma canção que a gente realmente tinha visualizado algo diferente, pensado em algo diferente, então a gente teve que fazer algumas alterações nos arranjos. Aí então esse processo final de composição ou de organização das canções foram feitas aí a 6 mãos, né, a 3 cabeças, né, o Eliseu, eu e o Felipe. Eu gosto muito de uma canção que é A Graça, né? E eu não sei se ela me marcou, se tem algo específico espiritualmente falando, mas eu gosto da melodia, eu gosto do ritmo, eu gosto da levada da canção, e no final dela, o arranjo vocês todos vão ouvir, no final dela tem um contracanto ali, tem um contraponto entre as vozes que dá um charme muito, muito bonito mesmo no final da gravação. Então essa música realmente, na minha opinião, é uma das minhas favoritas. Eu já conversei com o Felipe, ele tem outras canções favoritas. Aí eu conversei com a minha esposa, com a Carol, que já ouviu. Ela também tem outra canção favorita. Então, acho que esse é o brilho, né, de um álbum. E cada um acaba tendo a canção que mais se identifica. Uma característica da nossa igreja dos últimos anos é a gente cantar canções que seja intergeracional, né? Tanto os irmãos mais idosos quanto os mais jovens, as crianças, elas se sintam identificadas pelas canções. Isso tem vários meios de fazer isso, e uma das formas é a gente fazer arranjos dessas canções que sejam canções congregacionais. A gente ouve muita música legal por aí, muita música muito boa, que são músicas para você ouvir no seu carro, que são músicas para você ouvir enquanto você está fazendo exercício, correndo, mas não necessariamente são músicas boas para se cantar com a igreja. Não são músicas congregacionais, porque não são músicas que exaltam diretamente a Deus, porque às vezes a melodia é muito complicada, porque às vezes a tessitura tem coisas muito graves, a tonalidade da canção. Ou são canções muito graves para vozes masculinas, ou são canções muito agudas para vozes femininas. Então, gera um problema de se cantar essas canções com a igreja. Então, uma preocupação para esse álbum era que essas canções todas fossem cantadas pela igreja. Sejam canções que a igreja possa cantar. E isso pensando primeiramente na nossa igreja, mas também não pensando só na nossa igreja. Pensando também em tantas outras igrejas que precisam de canções bíblicas que sejam fáceis, que sejam congregacionais, que sejam bonitas. E para isso também a gente criou um songbook que também vai ser lançado, com as partituras, com os arranjos, com as letras, as cifras,
para que o pessoal de outras igrejas também consiga compartilhar e usar essas canções junto com a gente. A gente espera que as canções elas realmente sejam usadas para a edificação do povo de Deus, para a glória do nome dele e para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. São essas as canções. Delas nós temos duas que são baseadas num salmo. Nós temos uma canção sobre a criação também, temos uma canção sobre a graça. Nós temos canções que cantam e contam o Evangelho. Então a nossa expectativa é que a igreja se aproprie dessas canções e também, de alguma forma, talvez um pouco mais distante, que isso tenha despertado uma fagulha na nossa igreja e nas outras igrejas também, para que os compositores continuem compondo, para que eles tenham condições de gravar essas canções, de produzir essas canções, de promover essas canções, para que nós, né, falando agora nós como igreja batista, que a gente não fique só se apropriando de músicas que são feitas em outras igrejas, com outros tipos de teologia às vezes, né? Mas que sejam músicas nossas, batistas, de Deus, bíblicas, e que a gente consiga realmente despertar, ou ajudar a despertar o coração dos compositores das igrejas para essa necessidade de compor canções nossas. O meu convite é para você que está assistindo esse vídeo, para poder vir aqui na igreja no próximo dia 1º de maio, é aniversário da nossa igreja, 65 anos, e nesse dia nós teremos o lançamento dessas canções do EP do Brooklyn Adoração, Graça. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado e o Senhor vai falar ao seu coração a partir dessas canções e também vai participar junto conosco dessa celebração toda de 65 anos de aniversário da nossa Igreja Batista do Brooklyn. Você é meu convidado, é convidado da nossa igreja e a nossa oração é que essas canções ela edifiquem a sua vida e a sua igreja. Deus abençoe.